Importante o que vocês viram, que eu falei de projeto, que eu falei lá da meu serviço lá na Senai, que eu pedi para a empresário, que já entenderam que aqui tem uma lâmpada instalada. Mais importante que isso é vocês saberem de onde vem isso. Só tem um que pode nos ajudar e dar sabedoria para nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, toda vez, toda aula, a gente pede a Jesus que nos dê sabedoria para entender o que vem. Se Ele nos enviar o Espírito Santo e dar sabedoria a todos, nós vamos entender que a gente sozinho não é ninguém. A gente sozinho, vocês aprendem isso enquanto são jovens. A gente sozinho nada pode. Mas com Cristo, com Jesus, o caminho, as portas se abrem. Então sempre a gente vai pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, que o Senhor dê sabedoria ao professor para passar e ao aluno para receber. Tudo vai ficar certo e todo mundo vai ficar certificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto. Agora, nós vamos aos princípios fundamentais da eletricidade. Se você tem princípio, o que é ter um princípio? Hã? Okay. Início? É quase. Objetivo, é um princípio, é objetivos, mas é fundamental, é o que tudo isso está, é uma base, não é? A pessoa, quando ela tem um princípio moral, não é isso que fala? Ó, aquele lá tem um princípio, ele segue esse princípio, ele tem essa definição, ele tem esse entendimento. Então, os princípios fundamentais da eletricidade, vocês vão ver agora que o princípio fundamental da eletricidade é você respeitar a eletricidade. Quando eu respeito uma pessoa, o que eu faço? Se eu respeito o meu pai, logo eu sigo certas regras do meu pai, não é isso? Se eu respeito. Se eu não respeito ele, eu não sigo as regras. Eu ignoro as regras dele. Se eu não respeito o meu pai ou a minha mãe, por exemplo, eu escolho o que me agrada e sigo e deixo de lado o que não me agrada. Por exemplo, a mãe diz, meu filho, você vai sair hoje e eu quero que você volte às 10 horas. Por que ela quer que você volte às 10? Porque com certeza ela, na sabedoria dela, de ter mais idade, já ter passado pela tua idade e já ter quebrado a cara de você, ela entende que depois das 10 horas, por exemplo, na rua é mais perigoso. Então ela quer você protegido dentro de casa, é só isso. Ela não quer te prender, ela quer te proteger. Mas aí você escolhe se você vai respeitar ela ou não, não é isso? Isso é um princípio. É o respeito. Você ter esse princípio. E a eletricidade, ela exige princípios de nós. Ela quer ser respeitada. E respeitar a eletricidade é seguir as normas. Vocês vão ouvir falar muito nesse curso de norma regulamentadora número 10, que é as normas de segurança. NBR, Norma Brasileira de Regulamentação 5410, que é as que regem as instalações. Então, vocês vão ouvir falar muito. Então, se eu respeito a eletricidade, eu vou seguir o quê? As regras da eletricidade, as normas da eletricidade. Agora, como nós falamos antes no Explica-Fio, eles não seguem as normas, porque eles não têm respeito pela eletricidade, nem pelo que está contratando ele. E também na palavra de Deus diz assim, ó,
para nós servirmos ao homem como se nós estivéssemos servidos a Deus, servindo a Deus. Qualquer um, pode ser crente, não crente, pode ser católico, umbandista, qualquer um que te contratou para te trabalhar, e ele naquele instante ele se torna teu senhor até tu entregar o serviço. Porque é ele que está sustentando a tua casa, é ele que está te dando a roupa, o calçado, a comida naquele instante. É ele que está colocando a comida no teu lar. E é esse que Deus diz na Bíblia, que nós devemos respeitar e servir a Ele como se estivesse servindo ao Senhor. Então o que é isso? É a gente fazer o melhor, não é? É fazer, que nem eu falei antes, as contas. Antes de abrir a boca e dizer alguma coisa, sente, bote no papel, calcule, e daí diga, ó, isso aqui. Pronto. Depois de ter comprovado que realmente é isso. Não, o achismo não pode existir na eletricidade, porque senão é falta de princípio, é falta de respeito. Na eletricidade não existe achismo. O achismo custa muito caro. Essa casa que nós vamos fazer lá, a reforma, o que aconteceu? Foi um pica-fio lá e lotou os tubos, os eletrodutos. Os eletrodutos, eles só podem ser ocupados 40% do diâmetro dele. Tem que sobrar 60% para haver o fluxo de temperatura, para que não haja um superaquecimento dentro do tubo. E o que fizeram? Eles colocam, vão colocando tudo, até que eles têm que puxar quase um carro guincho. Daí a temperatura fez com que superaquecesse aquele tubo. E aí pegou fogo na casa toda. Por quê? Esse cara que fez o serviço lá tinha princípio? Não, o princípio dele é o seguinte, é chegar no final do dia e receber a diária. É chegar no final do serviço uma vez e pegar o dinheiro, porque no final do serviço, aquele tubo vai levar um tempo para ele trabalhar. Porque o que acontece? O que acontece? A coisa que você está fazendo aí, não esse do lado do supletivo, o que acontece quando um cabo superaquece? O que acontece? Acontece assim, ó, hoje, vamos dizer, hoje está ali dentro, um monte de cabo desses passando, eles vão aquecendo. Aí hoje eles aquecem, aí eles começam assim, ó, aqui tem duas capas, ó, a preta e a branca por dentro, que é proteção. Então o que acontece? Ela aquece hoje, ela começa aos poucos se soltar a capa do cobre, pelo aquecimento. Aquece, parou de usar, esfria, mas esfria, a capa não firma de novo no cobre. Ela vai se soltando. Hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, e ela está ali fazendo, cada vez que tu usar aquele circuito, vai complicando aquela situação. E depois dela se soltar, ela começa a formar microbolhas aqui dentro. Começa do cobre para fora. Ela começa a formar bolhas. Até que essas bolhas vencem a capa do cabo. Então aqui dentro, as bolhas fizeram com que vencesse a capa dos cabos. Então, se eu tenho uma fase, um neutro passando no mesmo, né? Aí você já viu, a bolha daqui venceu e começou a passar. E atingiu o outro. Até que também a daqui se cortar. É desse jeito. Quanto tempo leva isso? Depende da potência. Depende da potência. Pode levar um mês, um ano, 2 anos. Aquele eletricista pode esquecer até que foi ele que fez, mas dali um pouco a casa está pegando fogo. E pessoas de baixa renda, olha o prejuízo. Aí eu fui lá, eles já trocaram todos os telhados da casa, tudo. Aí nós vamos lá e vamos fazer instalação. Mas isso é bom para vocês aprender e também já aprenderam agora. Por quê? Porque faltou o quê para esse eletricista? O princípio ético e moral. Faltou ele ter passado pelo curso da ANPA, por exemplo,
que está escutando isso que vocês estão escutando. Vocês têm que ser pessoas de princípio, pessoas éticas, pessoas decentes, cristãos, entender que acima de vocês existe Deus, e Deus está sempre de olho em tudo que você faz. E a Bíblia também fala que tudo que tu semear, tu vai colher. Não pense que esse eletricista que fez aquela instalação vai ficar por isso mesmo, não. Não pense que vai ficar. O preço vai vir de outra forma, talvez, mas o preço vem. Certo? Então vamos embora aqui para os princípios fundamentais da eletricidade. Hoje a aula, vocês não se assustem, que hoje a aula é para vocês conhecerem o curso que estão fazendo. Hoje vocês vão conhecer sobre o curso que vocês estão fazendo. Como é que vocês vieram a algoritmo? Tá? Então vocês já ouviram um monte de coisa antes, agora vamos continuar aqui com os princípios. Os acidentes com eletricidade ainda são muito comuns, mesmo entre profissionais qualificados. Olha o que está escrito, mesmo entre profissionais qualificados. Depois que vocês terminarem o curso aqui comigo, vocês vão estar qualificados para trabalhar com instalações elétricas. Mas o problema, sabe qual é que é? É que quanto mais, às vezes, alguns certas pessoas, quanto mais eles aprendem, eles vão se tornando assim como que relaxados com a segurança. E aí os acidentes começam a acontecer. Certo? E eu, como sou um cristão, eu vou contar uma coisa para vocês nunca passar por isso que eu passei há poucos dias. Tem uma chavedeira que está atrás da frontinha. Vou ler a amostra. Eu tenho um canal no YouTube também que você... vamos falar. Boas festas! Coloca a senha, daqui a pouco nós vamos colocar a senha e você tem que se inscrever nesse canal aqui e seguir esse aqui, porque aqui vai estar vídeos pequenos de lembrança para vocês. E aqui vai estar todas as aulas de vocês. E vocês vão estudar nesse canal das provas. Certo? Tudo que nós estamos falando aqui vai estar lá para vocês tirarem dúvida depois do canal. Mas eu tenho esse canal, então eu estava fazendo um serviço. Vocês estão vendo que essa chave está acabadinha? Preta, torrada, olha a ponta dela. A ponta não tem mais. Certo? Porque eu estava com... Está aqui. Com esse aqui, ó. E eu sou um profissional qualificado. Né? Eu sou mais qualificado, eu sou capacitado. Eu posso qualificar, ensinar, entendeu? Mas isso eu... Olha aqui, tá vendo aqui? Eu não consegui limpar tudo ele, não saiu mais. Mas eu estava lá, numa indústria aqui, de plástico, ali no Nova Esperança, na entrada do Nova Esperança, e eu estava ali assim, e fui gravar um vídeo no YouTube, falando com o pessoal, fazendo uma live lá, falando com o pessoal sobre uma automação que eu tinha feito no quadro de comando lá. E aí eu fiz os testes, tudo certinho, aí chamei o rapaz para me ajudar, para segurar o telefone que ele está aqui agora, filmando, e eu estava aqui, e aí esse aqui é um relé falta de fase. Aqui nesse espacinho aqui, ó, nesse pequeno espacinho, entre as três fases aqui, uma do lado da outra. Aqui, fase R, fase S, fase T. Trifase, 380 volts. Aqui. Pronto. Aí eu estava aqui e aí eu fui mostrar o que aconteceria com o comando, com as máquinas todas, se faltasse uma fase na máquina. E esse aqui ia desligar o comando. Faltando uma fase, ia abrir o relé aqui e ele ia desligar. Pronto. E eu fui mostrar, e aí eu peguei a chave aqui, coloquei aqui, e estou tirando a fase aqui. Aí estava com a mão esquerda aqui, e tirando a fase com a outra mão assim. Estava bem assim.
aqui, e eu com a chave aqui, tirando a fase. Aí quando eu tirei a fase, eu estava olhando não mais para o meu serviço. Eu não estava olhando para o meu serviço, cuidando do perigo que eu estava com a rede viva. Aí eu estava olhando para a câmera naquela hora. E aí eu fui falar o que, olha, agora vocês vão ver, quando eu tirar a fase daqui, olha o que vai acontecer. Eu tirei, pum! Mas deu um estouro tão grande, toda a vizinhança lá se alarmou. E a minha mão aqui torrou. Essa mão aqui, ó, ela queimou daqui até aqui assim, a minha mão. E a chave, ó, acabou a chave e acabou esse aqui também, que depois vocês vão aprender a testar com o motivo para ver os defeitos. Então, eu não sei ele que vai valer disso. Esse está com defeito. Mas está com defeito por quê? Porque o eletricista. Não, foi agora. Todo dia que estava fazendo serviço. Porque o eletricista qualificado tem muita confiança no que está fazendo, não precisa olhar mais o que está fazendo, olhando para a câmera, falando com o povo, acho que deram risada. Então, pão! Mas foi assim, ó, um clarão, que eu fiquei meio cego assim, e a minha mão torrou. Não, ficou peladinho aqui, a minha mão. Eu achei que ia ficar com cicatriz, mas não, ficou só um pouco. Né? Pronto. Aí, mas o que eu quero dizer para vocês, eu sou formado, qualificado, eu tenho 32 anos de experiência, e eu quase morri aquele dia. Eu não morri porque a minha chave, ela é encapada, então eu não estava segurando aqui, eu estava segurando aqui, mas a minha chave tem uma resistência suficiente para suportar a tensão que eu estava. E quando vocês comprar ferramentas, vocês vão ver que elas também têm resistência. Dependendo, vocês vão comprar tipo até 1000 volts, que é baixa tensão. Né? Então, eu só quis falar isso para vocês, para dizer que, mesmo entre profissionais qualificados, para perder a vida, eu podia ter perdido a vida naquele dia. Fazendo um vídeo, eu podia ter morrido ao vivo. Mas vocês vão ver tudo, tá tudo lá. Não, esse vídeo se acidentou. Tá lá no canal. Mas só que o cara, ele se apavorou tanto na hora do tiro lá, que ele derrubou o telefone e não pegou a hora da explosão. Mas tem um pedaço do vídeo. Tem a parte que eu tô lá mexendo. Mas daí quando para o vídeo, é porque ele derrubou o telefone. Foi o proprietário aqui da JF Shopping, no JAL, ele que estava filmando. Aí eu chamei ele para filmar e estou lá. E quando aí, pau! E os cabelos arrancados. Mas isso é brincadeira? Não. Isso é a verdade do que pode acontecer. E isso poderia ter custado a minha vida. Certo? Então, as estatísticas mais recentes, de acordo com a Abracopel é quem? É a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Veja, existe uma associação no Brasil que só trabalha assim, dando palestras e coisas para conscientizar dos perigos com a eletricidade. Tá? Uma organização sem fins lucrativos que promove a segurança elétrica e a conscientização sobre seus riscos, buscando a redução de acidentes por meio da educação e da informação de qualidade para a população e profissionais do setor. Então eu vou mostrar isso para vocês, porque na aula que vem, eu quero que venha só os que têm certeza do que querem fazer. Tem certeza que quer trabalhar com eletricidade? Ou, pelo menos, não, eu não vou trabalhar, mas eu quero cursar e quero aprender. Eu quero só fazer projeto. Venha para a aula, não tem problema. Você não precisa ir ligar. Agora eu já ensinei que você precisa projetar, não é? Então pronto, não tem perigo. Não quer mexer no quadro lá, não quer passar por eles que eu passei, não tem problema, certo? Mas eu só passei porque eu não estava olhando o que eu estava fazendo, entendeu, não é? Foi falta de atenção minha. Eletricidade é sua aliada ou adversária. Ela pode te beneficiar ou acabar contigo.
Não tem duas coisas com a eletricidade. Ela busca um caminho. A eletricidade, a corrente elétrica, que vocês vão estudar depois da formação da corrente elétrica, desde lá dos átomos, tudo, você viram na escola. Vocês não viram na escola que tudo tem átomo? Aqui tem átomo, aqui tem átomo, na minha blusa tem. E os átomos são compostos de quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Quem é que estará no núcleo? No núcleo do átomo está quem? Eita, já esqueceram? Vocês estão no terceiro ano e já esqueceram? Ora, no núcleo estão os prótons e os nêutrons. São agarradinhos. E daí tem as camadas em volta do átomo, não é isso? Na eletrosfera tem os elétrons. E quanto mais próximo está do núcleo, os elétrons são mais agarrados, querem ficar mais perto dos prótons, não é? Porque cargas de condicionais contrários se atraem. Mas tem a camada de fora, não tem? Da eletrosfera? Essa é a nossa camada. Essa nos dá a corrente elétrica. Mas isso é coisa de depois. O que nós queremos falar é aqui, ó. Ela busca, então, a corrente elétrica que sai desses átomos, busca um caminho, que será um condutor. O caminho que a eletricidade vai achar vai ser um condutor ou você. Ela busca um caminho. Se a tua instalação estiver tudo de acordo e você for um profissional com princípios, ela vai passar pelo condutor. E aí o que acontece, como eu falei antes, vem ali a rede, passou pelo filamento, esquentou, do outro lado está o nêutron esperando, né? O nêutron leva de volta para a Terra, que essa é a função do nêutron. Servir de retorno para a Terra. Assim como nós botamos a eletricidade, a corrente lá, a tensão no interruptor, e com o retorno nós vamos para a lâmpada, o nêutron que está esperando ali, a função dele é levar aqueles elétrons de volta para a Terra. Essa é a função do nêutron. Retorno dos elétrons da corrente elétrica para a Terra. Pronto. Então, você vai buscar um caminho que será um condutor ou você. Vai usar o de menor resistência. Eletricidade é uma força da natureza que você não pode controlar. Antes que o mundo existisse, a eletricidade já existia. A eletricidade vem de Deus, é poder de Deus. A natureza manifesta o poder da eletricidade. Uma vez, lá na Grécia Antiga, havia um cara chamado, que vocês devem ter ouvido, meu filho, tinha um cara chamado Tales de Mileto, vocês já ouviram falar nele? Em filosofia, não foi? Pronto, esse filósofo, naquela época, a Grécia trabalhava intensamente para eles queriam saber a razão de tudo, né? Eles buscavam também muito a Deus. Então lá, Tales de Mileto estava numa área que tinha muito aqueles pinheiros, araucárias. E aqueles pinheiros, com o tempo, eles vão fabricando tipo uma resina. E essa resina vai correndo e chega até o chão. E aí vai passando os anos, o pinheiro fica ali séculos. Aquela resina petrifica. E quando ela petrifica, ela recebe o nome de âmbar. É da onde vem Ampère, que é a corrente elétrica. Mas então Tales de Mileto estava lá sentado na sombra, coisa e tal, com aquela curiosidade de filósofo, e viu aquela pedra já petrificada. E ele tinha com ele um pelo de pele, sim, pelo de cadeira. Estava um pedaço de couro do carneiro com o pelo, né? Aí ele pegou aquele pelo e começou a limpar o âmbar que ele achou. E aí ele viu que a pedra ficou bonita. Ele gostou, ficou bonito, mais clara, mais lúcida. Aí ele, mais limpo, né? Ele ia ficar esfregando. Ele pegou e largou do lado. Quando ele largou do lado, o que aconteceu com o âmbar? Por isso que saiu daí o nome de Ampère, que é corrente elétrica, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Ela começou a atrair
umas sujeirinhas que estavam por perto. Porque quando ele esfregou aquele couro na pedra, ele causou um fenômeno elétrico que se chama eletricidade por atrito. E ele colocou um monte de elétrons ali, e aí quando ele colocou no chão, atraiu o óleo, caiu por perto. Então houve uma atração, encheu de sujeirinha de volta, e aí ele viu. Isso é diferente. E como eles tinham muita atração por descobrir, eles começaram ali o estudo da eletricidade. Então, a eletricidade, ela é uma força da natureza, para ele mostrar o que Thales descobriu, uma coisa que já estava ali. O que o homem precisa fazer? Aprender a usar, não é isso? Então, a partir de Thales de Mileto, essa força da natureza começou a ser estudada e começou depois a ser usada. Aí, pronto, nós estamos aí com o estudo vindo lá de Thales de Mileto, lá da Grécia Antiga, que você não pode controlar. O que podemos fazer é aprender suas aplicações, suas regras e ter sempre em mente que sempre tenha em mente que a eletricidade você não a está vendo, porém ela está aqui. Exige que siga as suas normas, como já foi falado. Eletricidade é uma força criada pelo Criador de todas as coisas, o qual você não vê, mas está aqui, como a eletricidade. Eletricidade, Deus, uma tela, duas estrelas, certo? E você deve seguir as suas normas. Eletricidade não é para isso. Olha só que presepada. Eletricidade não é para chegar no fim de semana e tu botar uma extensão dentro da piscina para fazer teu churrasquinho. Tá? Uma extensão comum boiando em cima de 2 chinelos. Eletricidade não é para ser usada desse jeito. Ela vai cobrar, ela cobra. A eletricidade sempre cobra respeito. E vocês vão ver no curso de vocês que poderia estar fazendo essa festa usando a eletricidade, mas se aqui tivesse o quê? Uma tomada com o IP, grau de proteção correto. O problema aqui não é estar usando eletricidade dentro da piscina, que isso é normal. O problema aqui é estar usando a tomada errada, com o grau de proteção errado. Então, se você vai pegar um serviço aqui, em união, olha, eu quero colocar LED na minha piscina, você vai colocar, você vai instalar, só que você vai aprender o que para cada área que você vai iluminar, por exemplo, existe um material com um grau de proteção correto. É como instalar um motor, por exemplo, numa serraria. Esses dias me chamaram uma serraria para ver os motores e coisa, até eu estou fazendo um projeto para eles, que vão mudar a serraria de lugar. E ele pegou eu para fazer o projeto, porque eu fui lá e mostrei para ele. O motor estava sempre dando problema, superaquecendo os fios. Superaquecendo os fios. O que era? Era o quê? O motor deles não tinha o grau de proteção correto. Porque o motor tem que ser grau IP67, quer dizer que é um grau que protege de água e poeira. E por dentro, abrindo ali o motor, a carcaça chegava a estar grossa de poeira. Imagine, a temperatura dos fios, naquele pó todo em volta ali, é incêndio. É incêndio na certa. Mas se tivesse o motor protegido que não deixasse entrar poeira, não. Então o que eles precisaram saber? Isso que vocês estão ouvindo aqui agora e que vão praticar mais tarde. Poderia ter uma extensão aqui? Poderia. Mas teria que ter uma extensão protegida contra a entrada de água. Então,
mesmo do que pode não sair dessa água. Ou os dois, certo? Olha a presepada. A escada de alumínio, dentro d'água, pé descalço, tudo certinho. Né? Sem UTI, sem nada. Ele poderia até estar aqui com essa escada, poderia. Primeiro, desliga o disjuntor, não trabalha com o ou coloca uma tensão de segurança, que tem uma tensão de segurança no esgoto que a gente pode trabalhar. Vocês vão aprender sobre isso também em áreas, por exemplo, você vai trabalhar no supermercado, aí você não pode deixar o supermercado no escuro, por exemplo, para fazer um serviço. Então você tem uma aplicação de uma tensão de segurança. Nós vamos aprender mais na frente. Mas eu quero mostrar essa preservada aqui. Se ele tivesse de cortina, uma roupa adequada para isolar ele, de luva, trabalho, não tem problema, mas trabalho correto. É isso que vocês estão vendo aqui. Uma pessoa que não consegue princípios pode custar a vida dele. Então vocês estão entendendo o quê? Primeiro, vocês vão projetar. Vocês vão ser os caras inteligentes da eletricidade, não o pica-fio. Agora vocês estão vendo que vocês precisam seguir princípios, seguir as regras. Qual o GPI que eu preciso para tal trabalho? Qual a proteção, de grau de proteção que uma tomada precisa numa casa, que uma tomada precisa numa piscina, certo? Tudo isso, existem equipamentos e a indicação certa para o local adequado. Tudo tem a sua regra. Olha aí, quem não segue o princípio. Começou aqui, ó. Primeiro nós vimos uns ali naquela presepada sem cuidado algum. Ó, o posto de gasolina se foi. Alguém aqui, e foi um acidente por causa da eletricidade. Se foi tudo. Acabou. Não posto. A eletricidade toda, as consequências dos nossos atos. Se você for um bom profissional, ela vai que ela não está com a carreira. Se você for um mau profissional, um bom trabalho, talvez, se você fizer um bom trabalho, seguindo todas as normas, todas as coisas, talvez a pessoa lembre de você hoje ou amanhã, quando alguém falar, ela vai dizer, não, fulana, faz um bom trabalho, pega ele para fazer. Pronto, não sei quando, mas o teu nome vai crescer. Agora, um mau trabalho, assim como pode demorar para o nome crescer fazendo bom serviço, se fizer mau trabalho, você pode estar lá em cima, a queda é rápida. A informação depois errada corre mais rápida que a informação depois da certa. Isso você sabe, né? A vida é assim. O errado corre rápido. O certo às vezes demora. Mas é sempre bom andar pelo certo. Aí, nós não estamos aprendendo aqui a fazer gato, viu? Isso aqui não é gato, isso aqui é leão. Aqui não dá nem para saber. Aqui a maior parte aqui é esse pessoal das redes de... Isso aqui, ó, internet, né? Mas esse tipo de coisa aqui, o que faz? Um super... Você não vê que de vez em quando pega fogo assim nos postos? É o Joule, o efeito Joule que se chama isso. O efeito Joule. Nesses pontos aqui, o incêndio logo vem. Aí. Olha esse rapaz aí. Isso é real. Isso não é montagem, é real. É assim
eletricidade. Você lembra que eu falei que deu aquele estouro lá na chave? Queimou minha chave? Com ele deu um estouro também, jogou ele longe. Aí, olhem bem para essa foto. Poderia ser você ali, ó. Poderia ser eu. Era alguém trabalhando na eletricidade. Ele não seguiu algum princípio. Ele não estava com a roupa adequada para a atenção que ele estava trabalhando. Ele não estava com os EPI adequados. Negligência dele, negligência de alguém que o contratou, ou se ele era empresário, não sei. Acabou. A sua pessoa. Isso pode acontecer conosco aqui no laboratório. Aqui. Vocês vão trabalhar em partidas. Nós temos aqui, para vocês aprenderem também, entrou uma energia monofásica. Porém, nós vamos colocar um inversor de frequência para trabalhar com motores. Que o inversor de frequência, ele trabalha, ele recebe os 220 volts e ele libera trifásico 220. Então nós vamos ter trifásico ali também. Esse aqui é o caminho para quem não quer usar o papel e a caneta. Porque se você usa o papel e a caneta, e você faz o projeto, não tem como errar. Todo erro é possível no caderno. Você tem que errar no caderno. Você pode errar no caderno. Você faz um projeto no caderno e confere. E se você não dá conta de conferir, vá se juntar com alguém, pedir algum conselho, encontre uma parceria de alguém que saiba, vá para um professor e vê. Professor, dá uma olhada aqui, eu vou fazer essa instalação, o senhor acha que está correto? Pronto, é assim. Aqui, você vai gastar no máximo a tua borracha com o teu lápis. Mas não vai ser isso aqui. Aqui, não teve papel. Não teve projetar o trabalho. Projetar é avaliar o que vai ser feito. É organizar o trabalho. Projetar é ter atenção. Ó, presta atenção. Aqui não é escola. Aqui o aluno, na sala de aula, tem que dar atenção para a aula. Porque aqui nós lidamos com vidas. Estou falando com os dois aí. Os dois, cara. Eu? Numa hora dessas aqui, é para ter atenção nisso aqui. Isso aqui amanhã pode ser um de vocês. E a vida de vocês, já falei, das 8h30 da manhã às 4 horas da tarde, vai estar na mão da Amper aqui. Prestem atenção. É por isso que está sendo mostrado isso aqui para vocês. Para vocês verem o que pode acontecer com vocês. Isso aqui não é sonho, imaginação, montagem, não. É caso real vindo pela Abracopel. É caso real de ex-colegas que não seguiram os princípios da eletricidade. E talvez, na hora do curso, eles tinham coisa mais importante para se preocupar. Eu exijo de vocês coisas simples. Atenção, que me façam as perguntas que tiver que fazer. Atenção e nada de celular em sala de aula, a não ser quando é para a própria ajuda. Vai ter, daqui a pouco eu vou passar para vocês a senha, vocês vão colocar a senha do Wi-Fi, vocês vão usar esses canais, vai ter também
dias que podem ser que a gente use outros vídeos só para isso. Aqui dentro e principalmente no laboratório, os celulares nem vão para o laboratório. Os celulares vão ficar aqui, na mesa. E no laboratório nós temos uma cabine para cada 2 alunos. Não tem conversa, a não ser do projeto elétrico, que vai sair daqui pronto para colocar em prática ali. No laboratório não existe mãe, não existe pai, não existe conversa, não existe risada, nada. No laboratório só existe atenção ao que está fazendo. Porque primeira coisa no laboratório já vai estar ali acima, pertinho de vocês, vai estar atenção chegando. E vocês mesmos vão levar para a cabine de vocês. Então, a partir do momento que vocês começarem a mexer ali, somente atenção. Atenção para que isso nunca venha a acontecer com vocês. Isso é aquele negócio de achar que sabe fazer. Não sei se foi uma pessoa capacitada, mas ele, pelo jeito, pelas roupas, ele não está com nenhum EPI, nada aqui. Era um gato que ele queria fazer. Mas todo mundo sabe fazer gato. Mas ninguém conhece o perigo assim. Eu quero que você saiba o perigo que vocês estão se metendo. Vocês vão ficar comigo até abril, até maio. Vocês só não sabem. Vocês, até maio, nós temos que ter essa parceria. Na hora da aula, esquece o mundo lá fora. Esquece as conversas do sala de aula. Vamos se concentrar. Vamos ouvir. Com vocês aqui do lado. Ali do lado pode ter grandes aulas. Você sair daqui topado, tanto em fazer o projeto, quanto colocar, picar o fiozinho lá, colocar como motor para funcionar. Mas pode nós ter que chamar uma ambulância. Pode nós ter que chamar o IML para um de vocês. Eu não estou de brincadeira. Eu não estou. A ANCA não está nascendo para tirar o filho de uma família aí, não. Certo? Deem atenção, por favor. Ó. Acidentes e imprudências acontecem em todos os lugares. No trabalho, aqui o trabalhador, ele está com um capacete branco. Ó. Em obra, quando vocês andarem por aí pelas obras, vocês vão ver que o capacete mostra quem é a pessoa dentro da obra. Certo? O branco é o último capacete, é o encarregado. É o chefe geral, é o encarregado de turno. Esse cara está de capacete branco. Ele é alguém que trabalhava já há muito tempo para chegar nesse capacete. E, olha, ele está com EPI, está com os EPI, ó, está com os EPI. Aqui parece que ele não está de luva, certo? Mas, ó, vem o colega lá correndo. Aqui, ó, um profissional, depois de passar, cara, ele usava um capacete igual o meu. Ele já tinha experiência na carreira. Olha aí. Então, imaginem vocês que estão agora começando. Imagine vocês se não derem a atenção que a eletricidade merece, o respeito que ela merece. Hoje é a primeira aula, eu quero deixar bem alerta isso para vocês. Vocês só me voltem semana que vem os que têm certeza que vão poder seguir as regras da Ampler Escola Profissionalizante. Não vale as tuas regras aqui, não vale as regras de ninguém aqui. Aqui vale só as regras da Ampler. E as regras da Ampler é o quê? Respeito ao momento, respeito à aula. Tem a hora da conversa, tem a hora de tudo. Assim como ali no laboratório também, porque é a hora da conversa. Mas na hora que nós estivermos na prática, não. A hora da conversa vai ser assim. A hora que terminou a prática, mas não vai conversar com o colega que ainda não terminou. Vai sair dali e vai conversar. Ou vai conversar com o professor.
Nunca vai conversar com a banca do lado. Depois nós vamos ali conhecer. Certo? Então, isso tudo que eu estou mostrando aí veio pela Dracopel, que eles mandam para a gente. Os associados, eles mandam esses boletins, essas coisas todas. Aí eles mandam fotos de acidentes por aí, de perícias que eles fazem nos locais. Em casa acontece acidente também. Certo? Olha aqui. É real isso aqui. Isso é uma foto real. E ali, não. Ali é algo que poderia acontecer. Essa tomada, por exemplo, antes eu falei aqui do grau de proteção. Sabia que essas tomadas assim nas casas, baixinhas, também tem uma proteção? Pronto, elas têm uma proteção. Existe a norma que diz que essas tomadas têm que ser protegidas das crianças. Aqui não está. E essa menininha houve um acidente com ela. Meu primo morreu assim no passado. Como é? Meu primo morreu assim no passado. Morreu? Eu fui cair no chão. Aí o que eu acabei de falar. E tu sabia que isso poderia ter sido evitado se tivesse a proteção na tomada? É uma plaquinha que ele coloca na tomada. Pronto. Bom, a criança, ela aprende tudo, é assim, ó. Tá? Com o tato e... Bom, ela experimenta as coisas. Então, se você é eletricista, quando vocês forem fazer um projeto em casa, vocês já têm que dizer, ó, está escrito em tal lugar que nós vamos ver isso, que tomadas a tantos centímetros do chão tem que ter proteção. Mas eu não tenho não, mas a senhora vai ter visita. Ah, mas eu não vou pagar por isso. Então a senhora me desculpe, a senhora chama outra pessoa. Eu não quero ser responsável por ninguém na sua casa. Faça o certo. Vão perder serviço, estou avisando. Por fazer o certo. Eu já perdi, mas em compensação eu perdi um e ganhei vários na frente. Certo? Da mesma pessoa. Teve uma pessoa uma vez em Minas Gerais, em Goiás, que eu não quis fazer o serviço. Depois veio e me chamou para fazer um outro serviço para ele, maior do que aquele que ele fez ainda, porque viu que eu tinha razão lá atrás. Certo? Então é isso. Ó, entendeu quanto de idade tinha o de mim? Uns 3, eu acho. Aqui, essa menininha ele escapou. Né? Então nós vamos ver também sobre esses equipamentos aqui, a dimensioná-los corretamente, o que é um IDR, o que é um DR. As pessoas acham que tudo é igual, não é. Você não vê que IDR é uma coisa, IDR é outra, e hoje, segunda-feira, está aqui, né? E outro. Então, esse aqui, essa aqui, pode ser que tivesse aqui o IDR, mas ela se machucou bastante ainda, né? Esse aqui eu não sei, essa não aconteceu nada. Né? Ó. Aí, acabei de falar para vocês aqui da casa. Isso aqui para acontecer, e é tão rápido esse negócio, é tão rápido o incêndio na eletricidade, que às vezes não dá tempo das pessoas correr. Quanto morre nos prédios, né? Não dá tempo, não dá tempo. É tão assim, porque acontece o quê? Lembra que eu falei da minha mão? Então, um acidente elétrico acontece isso, uma explosão primeiro. Dá aquela explosão que não dá tempo, não dá. Você abrir e fechar de olhos, certo? E aí acontece isso. Né? Isso por imprudência de pessoas que deveriam, quem sabe, simplesmente, em vez de ter usado esse tubo de meia que está aqui, usar um 3/4 para dar folga das temperaturas, haver uma refrigeração no 60% do tubo é para ventilação, 40% para avançar tudo. Então você sempre tem que calcular isso, nós vamos aprender a fazer isso, e isso é o que vai para o papel, que os eletricistas aí
A maioria não sabe. Vocês podem fazer teste. Depois que estiver formado, depois que vocês aprenderem a dimensionar, vocês chamam o eletricista e perguntam se ele sabe dimensionar um eletroduto, qual é o eletroduto correto que você vai colocar. Ele não vai saber. Ele não vai saber se ele não estudou. E aí acontece isso aí, ó, por causa dessas falta de princípio ético no trabalho. É dizer que sabe e não sabe. Isso é uma falta de princípio. Se você diz que sabe, você é obrigado a saber. Senão você não tem princípio moral nenhum. Agora é melhor dizer que não sabe, tá? Pesquisar, aprender, dizer que sabe e não saber. E acabou lá, aquele pessoal que nós vamos fazer a casa dele lá, pessoal de baixa renda, pessoal que não tem condição agora de recuperar a casa deles. Foi uma briga para eles recuperar o telhado, agora trocaram o telhado. Agora nós vamos lá e... A eletricidade sempre dará recompensa. Olha o eletricista aqui. Olha o braço dele. Como eu, aquele dia queimei, esse aqui não teve a sorte que eu tive de só queimar. Aqui. Ele agora dá palestra sobre os cuidados. Para Bracopel. E ele, nesse dia, ele não aguentou a perda e chorou na palestra, mas depois de chorar, não vai trazer o braço, nada. Não é? Não vai trazer. Então, nós não temos que ter motivo para chorar. É como? Eu vou fazer um trabalho. Primeira coisa, eu vou lá, vou ver as medidas, tudo que eu preciso para fazer o meu projeto, meu orçamento. Eu vou sair de lá, eu não vou ter pressa para entregar o orçamento, vou levar, vou calcular, vou fazer tudo certinho, tudo conforme as normas, vou entregar lá para a pessoa e dizer, é isso que precisa. Depois de dizer que é isso, tem que estar certo. Para não chegar no ponto. E na hora do trabalho, toda a atenção do mundo no trabalho. Toda a atenção do mundo no trabalho, assim como na hora de aprender a fazer o trabalho. Então agora nós vamos voltar para aquela. Vocês entenderam então? E eu queria só mostrar para vocês agora o perigo do que vocês estão se metendo. Não é mais a escola. É uma escola, só que tem a eletricidade. Aqui é poder vir para a aula e não voltar para casa. Essa é a realidade. A verdade mesmo é essa. Você vem para a aula, você espera do pai, da mãe, mas na realidade depende de você a volta. Principalmente nas aulas práticas. Tá? Agora eu convido vocês, que eu vou colocando aqui, convido vocês a entrarem para outra sala. Vamos dar uma olhada no laboratório ali, tá bom?